pra vocês. Como é vocês estão? Tá conseguindo me escutar, tia? Tia, tá conseguindo me escutar? Agora estou. Tem problema de eu estar assistindo a videoaula em cima de uma árvore? Tem. O que você tá fazendo em cima da árvore? É porque eu não tô em casa e aqui não tem lugar quieto. Aí eu tô aqui em cima de uma Homem árvore, macaco. um lugar distante. Cuidado pra você não cair daí, viu? Olha o homem macaco. E outra coisa, você tem que estar com material para assistir a aula também, mocinho. É porque eu não tô em casa, tia. Depois eu posso assistir e acompanhar. Então tá, rapazinho. Então faça isso. Cuidado pra você não cair daí, viu? Que é livro Misericórdia. novo? Hã? É livro novo? Não, Eu ainda vou não. cair! Rodrigo, sem alarmes, tá? Se cair, faz tudo pra não cair. Se cair, corre pro médico. Tá bom. Que médico tia, tem que curar em casa, senão ele vai piorar. Não pode ir no médico mais, né? Se eu for no hospital, eu vou sair com o que eu tô e ainda sair com coronavírus de lá, se brincar. Você tem que correr pro açougueiro pra fazer cirurgia, ele vai ter que cortar a... Peraí, tia. Isso aqui é seu amigo, né? Ô, tia, é livro novo? Não, ainda é o livro 2. O livro 1. Não, tá, então peraí, deixa eu pegar. Tá? Página 53, tá, meninos? Abram aí o livro de vocês na página 53. Vou fazer uma chamada aqui. Ana Clara. Gabriel Aviles, não entrou ainda. Gabriel Souza também não entrou ainda. Heloísa. João Vitor. Júlio. Júlio, ativa a câmera para me te dar presença. Júlio. Ô mãe, eu acho que eu falei errado pra senhora. Kathleen. Acho que Marisadora. Que é isso, Marisadora? Tá com frio? falei, eu acho. Mesmo em cima da árvore. Júlio acabou de ligar a câmera. Vitor Gabriel está presente. E a Yasmin. Aqui, tia. Ativa a câmera. Yasmin. Tem que ativar a câmera, tá? Júlio também. Júlio, eu vou pôr falta mesmo. Rodrigo Você também, não tia. ativar a câmera, tá? Júlio, você tá se achando feio, Júlio, para ativar a câmera? Por favor. Rodrigo, você tem que ativar a câmera para me te dar presença. Não vou pôr falta. Meninos, então vamos lá? Vamos lá, então, para a nossa aula de geografia hoje, tá? Antes da gente encerrar a aula, eu tenho uns anúncios para fazer para vocês, importantes, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. Rodrigo agora complicou tudo, porque ele desativou. Tá carregando, agora vocês vão ver, tá? No celular. Pronto. Que isso? Abriu, vocês estão vendo minha tela? Tô, tia. Sim, né? Agora vamos lá?
Vamos só relembrar um pouquinho que a gente estava vendo. Desativem um pouquinho só o microfone de vocês para tirar os ecos de som que está tendo aí, tá bom? Tia, que página? Página 53. Vamos falar do Império e Cafeicultura. Tá? Nós estávamos estudando semana passada sobre as drogas do sertão, né? E qual era o tipo de exploração econômica, né, na ocupação territorial no Brasil, colônia. Lembram desse conteúdo? Então, vamos continuar falando, então, do Império e Cafeicultura, tá? Vocês sabem que as drogas do sertão não é droga não, né? Eram chamadas todas as ervas medicinais que se tem no sertão, de drogas do sertão, explorados e vendidos para a Europa, tá? Então, a exploração econômica do café se iniciou lá no século XIX, né, com o processo de intensa destruição da Mata Atlântica na região sudeste. A cultura ela teve uma ampliação considerável como consequência do aumento crescente da participação do café brasileiro no mercado mundial. Então, assim, era café, algodão e tabaco. Os 3 itens que foram exportados em grande escala para o mundo. Aqui no mapa do lado, está mostrando as regiões em que se expandiu o café, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Pires do Rio. Isso aqui a gente está falando na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil no decorrer dos séculos 19 e 20, tá, meninos? Então, ó, Centro-Oeste Paulista, que é o de número 4, tá? Centro-Oeste Paulista. Goiás, aqui, ó, estado de Goiás, Centro-Oeste, o que se destacou foi em Pires do Rio, tá? Depois de 1950. Esses roxinhos foi depois de 1990 a 1950 que teve o grande crescimento. O laranjadinho, que é na região do Paraná, que varia do 3, 2, né? Isso aqui foi no ano de 1850 a 1900, tá? E os verdinhos foi até 1850, tá bom? Essas regiões aqui. Então, continuando, vamos para a próxima página. Vou rolar aqui. Então, essa primeira fase do café aconteceu no Vale da Paraíba, no sul fluminense paulista. Foi caracterizada pela plantação extensiva, né, de grandes propriedades de terra, pelo uso da mão de obra escravizada africana. Então, eram os negros, né, os africanos que trabalharam nessa parte. O cultivo do café nesses locais, o que ele ocasionou? Né? O esgotamento do solo, a expansão de fazendas para as outras áreas, e nesse ano aqui, ó, de 1870, teve o início da segunda fase da cultura cafeeira, aqui já com uma extensão para o oeste paulista, tá? Então, assim, foi a segunda fase, foi chegando a São Paulo. Então, o solo do oeste paulista era conhecido como terra roxa, e ele era um solo mais fértil do que do Vale da Paraíba, tá? Justamente pelos terrenos, e o terreno ele já tinha uma característica de planalto, tá? E essa característica favorecia muito o cultivo do café nessa região. Então, ele foi cultivado em grandes extensões de terras, tá? E foi nessa fase também que os imigrantes europeus começaram a trabalhar nas lavouras. Então, nesse ano aqui, ó, de 1850, houve uma maior quantidade de mão de obra nas lavouras devido a esse avanço do cultivo de café nessa região sudeste. Alguma pergunta sobre isso? Não? E aqui a gente entra na página 54, na Primeira República. A Primeira República do Brasil, ela foi instituída com 3 pontos econômicos importantes, né? Produtos importantes para a economia, para falar melhor dizendo, né?
a borracha, o café e a industrialização, ou seja, a utilização de indústrias. Então, foi nesse período aqui que a economia brasileira teve um salto significativo. Foi no ano de 1897 ao ano de 1912. Então, houve a extração e comercialização do látex. Vocês sabem que o látex é a matéria-prima para a produção do quê? Da borracha, né? É para vocês responder, tá? Cultivado onde, sétimo ano? Na região amazônica, tá? Então, a borracha ela foi também muito importante para a economia brasileira. A valorização da borracha no mercado internacional foi decorrente da demanda que teve pela expansão da indústria automobilística. Já a indústria automobilística ela teve um avanço com Ford, tá? E aí é onde que veio os carros que se tem até hoje da marca Ford, tá bom? Ele foi o primeiro homem a criar um carro na história. Então, aí a gente teve aí uma demanda, né, provocada pela indústria automobilística, por isso a borracha foi um produto muito importante para a economia brasileira, tá? E aonde que a borracha era utilizada? Justamente aqui, ó, na fabricação dos pneus, correias, tá? E aí, olha, é claro que a exploração da borracha também foi uma exploração rápida e trouxe desenvolvimento econômico para a Amazônia. A mão de obra que era utilizada para a exploração da borracha era justamente os nordestinos, né, que fugiam das suas condições difíceis de vida lá do sertão do Nordeste, né? E aí, falta de trabalho, então todos esses fatores permitiram que eles saíssem, né, resultaram na imigração deles para a Amazônia em busca de trabalho, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho da expansão e exploração das seringueiras, né, para o território que pertence à Bolívia. Isso levou à incorporação do Acre ao território brasileiro posteriormente. No ano aqui, ó, de 1912, com a concorrência na Ásia, no mercado da borracha, a exploração do látex ela teve uma decadência no Brasil. Então, agora é necessário eu pensar qual produto que eu posso colocar no lugar que vai fazer a minha economia alavancar. Aí aqui entra o café, tá? Então, depois que a borracha teve uma queda no mercado, porque teve concorrência com os asiáticos, entra-se então o café. Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui, tá? Já vai para a terceira aula hoje, falando assim um tempão. A garganta fica bem seca. Então, vamos lá. O café pode marcar essa parte também, importante. O café teve a sua importância no desenvolvimento econômico nacional durante o período conhecido como República Velha. Foi do ano de 1889 a 1930, onde as exportações brasileiras de café aumentou nesse período, tá? Consolidando como o principal produto mundial a ser exportado. Então, teve uma crise com a queda da Bolsa de Valores em Nova York no ano de 1929. Então, foi onde as exportações do café diminuiu e a cafeicultura ela entrou em um período de decadência também. Aí, nesse momento, é que surgiu as condições necessárias para o início de um processo de industrialização em São Paulo. Então, vocês perceberam que começou com a borracha entra em decadência, o que mantém a economia brasileira é o café. Porém, com a queda da Bolsa de Valores em Nova York, o café deixa de ser o principal produto mundial a ser exportado, porque nenhum lugar produziu café. O café é típico do nosso país, do Brasil. Aí é necessário, então, que eles procurem um novo produto para alavancar a economia brasileira. Aí é onde entra a industrialização, aonde chega as fábricas em São Paulo, tá? Então, a industrialização se inicia em São Paulo, né? O capital financeiro de mão de obra e infraestrutura era desenvolvido pela cafeicultura,
foram, então, essenciais para esse processo de industrialização paulista, tá bom? Então, de onde eles tiraram dinheiro para industrializar São Paulo? Pelo café, tá? Dinheiro acumulado com o cultivo de café. Aqui é uma imagem da queima de estoques de café em Santos no ano de 1931. Gente, é uma tristeza, né? Muitas áreas, assim, a Mata Atlântica foi devastada para cultivar o café e a gente vê uma cena como essa, né? Milhares de pés de café sendo queimados porque ele já não estava trazendo mais renda, né? Então, os produtores não conseguiam mais exportar a produção devido a essa crise no ano de 1929. O que aconteceu com essas lavouras? Milhares de pés de café foram queimados. Triste de se ver, né, menino? Mas tem que ir atrás de outras fontes. Vamos lá na página 55 agora, tá? Parte, então, dos imigrantes europeus ficaram desempregados, porque não tinha mais a lavoura de café para trabalhar. Então, eles partiram para a cidade de São Paulo. Então, eles passaram a integrar a mão de obra de uma iniciante indústria. Então, o capital foi acumulado com o comércio internacional do café e foi aplicado nas primeiras indústrias instaladas da cidade. Outra coisa, as ferrovias que foram, então, construídas para transportar a produção da cafeicultura paulista no Porto de Santos, foram também usadas para importar máquinas e exportar para o resto do país a produção industrial. Tá? Então, isso é também importante. Já a capital paulista foi um centro de comercialização do café, né? Com a principal infraestrutura urbana com transporte, energia, áreas industriais. Ela também ofereceu elementos para o desenvolvimento industrial da cidade e também em torno, né? Então, toda a parte metropolitana também. Como as cidades do ABCD, o que seria quem, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, tá? Por isso o nome é ABCD. Santo André, de André. São Bernardo, B de Bernardo do Campo. São Caetano, de Caetano e Diadema, tá? Então, a indústria paulista, ela expandiu para o interior do estado e para os outros estados. Então, a indústria nacional, ela mantém grande dependência da indústria paulista. O gráfico aqui do ladinho aqui vai mostrar isso, tá? Então, aqui mostra, é uma representação do Brasil nos estados, né? Com a economia do PIB no ano de 2016. Então, a gente tem aqui, ó, qual é o maior setor industrial que nós temos no nosso país? São Paulo. Segundo lugar, quem que é? Os demais estados, né? Entre eles se dividem, né? Rio de Janeiro, tá aqui. Minas Gerais, aqui. Rio Grande do Sul, aqui. Paraná, aqui. Bahia, Santa Catarina, tá? Então, a distribuição é dessa forma. Meninos, aqui tem uma atividade parada obrigatória. Marca aí que vocês vão fazer essa atividade aqui, tá? Essa e essa aqui da página 56. Questão 8, na verdade, questão 7, 8 e 9, por enquanto. Se a gente conseguir finalizar até a outra parte, a gente passa a outra página, tá bom? Viu? Então, por enquanto, isso aqui. 7, 8 e 9. Páginas 55 e 56. Parada obrigatória, tá? Agora, os povos brasileiros tradicionais, né? Quais eram os direitos legais de territorialidade? Vocês sabem que isso aqui é um aspecto muito discutido. Os índios, eles lutam por esse direito até hoje. Então, quem tem o direito de cidadania no nosso país, né? O que é cidadania? São os direitos e deveres que o indivíduo ele tem, né? Que ele tem quando ele vive em sociedade. Então, o Brasil ele tem uma grande dimensão territorial e continental também, né? Mas, diante disso, ele tem uma grande diversidade cultural. Composta por quem, né? Pelos povos tradicionais, aqueles que viviam aqui antes da colonização, composta pelos
pela miscigenação, né, de pessoas vindas por imigrantes da Europa e de outros países do mundo todo para cá. Então, aqui, o livro de vocês trata essa parte falando dos aspectos como costumes, festas, culinária, vestuário, música, tradições, né? Comunidades tradicionais do Brasil estão quem, né? Marque isso daí, é importante vocês marcarem. Indígenas, quilombolas, ciganos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, marisqueiras, ribeirinhos, caiçaras, sertanejos, jangadeiros, açorianos, campeiros, pantaneiros e etc. Então, todos esses lutam pela permanência em suas terras e pelo direito sobre elas, né? Então, pelo exercício da cidadania sobre o lugar. Então, o que é cidadania, né? É a prática de direitos e deveres de um cidadão que vive em sociedade. Então, esse texto aqui é uma curiosidade que trata sobre essa questão, tá? Mostra como o governo brasileiro define os povos tradicionais, né? E aponta quais os direitos que eles têm sobre os seus territórios ocupados. Eu vou pedir que vocês façam a leitura depois, tá bom? Pode ser? Tá? Faça a leitura. Repetir? Posso. Você Tá quer que eu travando. repita? Tá travando? Tá travando para todo mundo? Deve ser sua internet, Marisa. Internet, se a sua conexão não estiver boa, trava mesmo, tá? Eu estava falando que aqui, ó, tem um texto, né, como o governo brasileiro, ele define os povos tradicionais e quais que são os direitos deles sobre as terras ocupadas, tá bom? Então, olha só, nós vamos entrar eu falei para vocês lerem depois, mas acho que eu vou ler com vocês porque fica mais interessante. Porque depois a gente vai entrar em cada um desses povos para finalizar esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Quem são os povos e comunidades tradicionais? Melhorou a conexão aí, Marisadora? Melhorou? Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Vou pedir que outro leia para mim, pode ser? Alguém lê para mim o tópico 2? Territórios tradicionais. Leiam aí, gente. Cada um lê um. Vou chamar pelo nome. Heloísa, faz a leitura desse tópico 2, territórios tradicionais. Territórios tradicionais, os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e a comunidade tradicional, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas. João, lê pra gente o terceiro. Você lê pra gente o terceiro? O uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Ótimo. Então, agora, vamos para a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vou ler o primeiro e depois passo mais 2 para me ajudar nessa leitura, tá? O reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recordes
etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ao povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos, ou ainda instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade. Alguém lê para mim o tópico 2? Começa A visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio de pleno e efetivo exercício da cidadania. Pode ler o terceiro? Pode. A segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultura, econômica e sociedade sustentável, socialmente sustentável. Isso. Então, aqui, nós lemos, né, agora todos os povos, né, o que são povos e comunidades tradicionais. Então, aqui está especificado o que são os povos e comunidades tradicionais. São os grupos, né, culturalmente diferenciados, né, e que se reconhece como diferenciados, né, na forma de organização social, ocupação do território que usa, a utilização dos recursos naturais, reprodução cultural, né, religiosa. Então, tudo isso aqui. Também todos os espaços necessários dessa reprodução social e econômica, né, desses povos tradicionais. O desenvolvimento sustentável, a gente não pode deixar de falar, que é o uso equilibrado dos recursos naturais. E aqui a gente viu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável, né, dos povos e comunidades. Primeiro, reconhecer essa valorização e esse respeito dessa diversidade socioambiental e cultural que se tem entre os povos. Depois, ver, né, os povos e as comunidades, como eles devem se expressar, né, no exercício afetivo e de cidadania. E a outra, e por último, é a segurança alimentar, né, nutricional que eles têm, né? Ou seja, sua cultura em comidas típicas. Da agora para frente, nós vamos entrar na classificação de todos esses povos, né? Então, a gente vai começar com os indígenas, depois a gente vai entrar nas comunidades quilombolas e depois a gente vai falar dos povos da floresta, né? Que é entre os ribeirinhos e todos. E os outros grupos, que é o grupo do campo e os grupos da cidade. Meninos, então, assim, eu vou explicar para vocês, a nossa aula vai até aqui de conteúdo hoje, porém agora eu vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vocês perceberam que essa semana eu fiz diferenciado, né? Eu não enviei para vocês a correção ainda. Tive muito trabalho nas duas escolas, tanto a de vocês como outra trabalho em outra escola também. Então, eu tive, assim, um pouquinho de serviço, né? E acabou que eu deixei ela mais para o final e fazer um combinado com vocês. Amanhã, então, eu vou postar a correção das atividades, tá? E eu quero combinar com vocês uma coisa, perguntar se vocês concordam. A partir de semana que vem, eu tô querendo postar as correções das atividades para a gente fechar a semana belezinha, com toda sexta-feira. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem me enviar as atividades da semana até sexta-feira, não consegue? Todas que eu passar, História, Ciência e Geografia, toda sexta vocês me mandam atividade. Pode mandar antes, claro. Por exemplo, a aula acabou, passei tarefa, aproveita o tempo e já faz essa tarefa, porque aí você já tira a foto e me manda por e-mail. Ciências também é a mesma coisa. Geografia, como é na quinta, também é a mesma coisa. No máximo até sexta-feira, que no caso, toda sexta-feira vocês estarem me enviando tudo, porque eu já vou postar as correções. Pode ser assim? Vocês concordam? Ative o microfone e fala comigo. Sim? Pode. Então, a gente fica combinado assim. Toda sexta-feira eu vou enviar para vocês as atividades as correções, tá?
Aí amanhã eu já vou postar das duas, da semana passada e dessa semana já, pode ser, né? Já posto das duas. Quem perdeu o meu e-mail, não tem, eu vou estar encaminhando o meu e-mail para o grupo de atividade de vocês do 7º ano. Aí eu vou enviar lá para vocês estarem me enviando por e-mail, porque o e-mail é melhor para receber, até para registrar. Tia, pode mandar pelo WhatsApp? Então, por que eu estou pedindo por e-mail, Rodrigo? Porque é melhor para mim registrar. Porque o WhatsApp tem muita conversa, tá? Às vezes pode passar alguma ou outra despercebida. Embora eu procuro responder todas, mas acaba que alguma fica despercebido. Já o e-mail não. O e-mail já está lá na minha caixa de entrada o seu nome e a foto que você mandou. Para mim fica melhor. Então, se você puder enviar por e-mail, para mim é melhor. Caso você não tenha como mexer no e-mail ou não tenha nenhum tipo de e-mail que você possa me enviar, tá, me envia para o WhatsApp. Mas se não tiver, cria o e-mail, os pais de vocês podem ajudar vocês com isso e me envia as atividades por e-mail, tá? Fica melhor. Aí faça igual os colegas, a maioria de vocês já fazem. Coloca lá o nome, qual atividade que é, tá? Especifica, tá bom? Pode me mandar ciência, história e geografia, mas aí você coloca atividade, aluno tal, atividade ciência, história e geografia, do dia tal, tal, tal. Coloca lá como título. Envio a imagem como arquivo, que eu vou estar recebendo do mesmo jeito. Outra coisa, meninos, a atividade de sondagem, ela não é uma prova, ela é uma atividade, tá? Então, assim, é importante que vocês façam essa atividade toda sexta-feira. Pode pegar o livro e usar como suporte? Pode, não tem problema. Você pode até usar o livro como suporte, tá bom? Mas é necessário que você responda das 15 horas da tarde até as 16, no máximo. Passou isso, eu vou estar fechando o questionário às 16 horas. Outro detalhe importante, eu só posso liberar o questionário para vocês refazerem apenas uma vez. Passou disso, não tem como eu liberar de novo. Então, fiquem atentos a isso. Quem realmente precisar que refazer o questionário, no mesmo dia, ainda na sexta-feira, manda para mim um WhatsApp, uma mensagem no privado pelo WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando o link para todos esses que querem refazer novamente, tá? Porque eu não vou poder, ele não me permite ficar abrindo e voltando, não dá, só apenas uma vez. Então, se você sente necessidade de fazer de novo, pode até fazer, mas tem que fazer apenas uma vez quando eu abrir o questionário novamente. A segunda vez eu não consigo fazer isso. Outra coisa, continuamos no mesmo esquema. Teve dúvida? Independente de você ter terminado o questionário e não ter tido dúvida nenhuma. 3 horas eu vou disponibilizar o questionário, atividade de sondagem. Às 3h30 eu vou estar enviando o link do Zoom. Você vai ter que entrar, independente de ter terminado ou não. Se você terminou, você vai falar, tia, eu terminei o questionário, não tive dúvida nenhuma. Está liberado, pode ficar livre. Você que teve dúvida, continua comigo que eu vou tirar sua dúvida. Outra coisa, teve dúvida na questão? Não encerra o questionário, não me envie com essa dúvida, porque depois não tem como você refazer, tá bom? Você só pode refazer se eu abrir o questionário de novo uma vez e te enviar o link para você fazer. Caso contrário, você não pode fazer. Então, tire as dúvidas primeiro. Depois que tirar essas dúvidas, você pode entrar em contato comigo e aí eu te libero o link de novo para você refazer. Então, era isso que eu queria falar com vocês, sobre a atividade de sondagem de amanhã e sobre as correções. Tem alguma pergunta? Todos estão de acordo? Não. Todo mundo de acordo? Sim? Ok, então, qualquer dúvida, podem me chamar lá no Zap, tá? Então, meninos, por hoje é só. Não esqueçam a atividade. Façam a atividade e semana que vem a gente continua, tá bom? Com geografia, porque amanhã a gente encerra a semana com atividades de sondagem. Então, tchauzinho. Qualquer coisa é só me chamar lá, tá? Tá bom. Tchau, tchau.